Passar a palavra para o secretário de Saúde. Boa tarde para você que acompanha o site Amazonas Atual. Nós estamos aqui no auditório da Suzano, na Avenida André Araújo, onde o secretário de Saúde, Carlos Almeida, e o secretário de Fazenda, Alex Giglio, vão conceder uma entrevista para apresentar a situação financeira do Amazonas e o pagamento de fornecedores da área da saúde que anunciaram que, caso não haja o pagamento dos serviços que estão atrasados há 3 meses, vão suspender os contratos. Você acompanha agora falando dos dois secretários. Em especial na Suzano, tem sido a respeito dos pagamentos aos fornecedores. Essa não é uma questão de hoje, esse é um problema que vem acontecendo há anos, e vocês mesmos na imprensa vêm observando os problemas que reiteradamente o Estado vem apresentando. É nossa obrigação, para que você possa fazer um andamento das demandas que a própria Secretaria de Estado da Saúde possui, que nós tivéssemos que compreender o tamanho das dívidas que possui a Secretaria. Segundo os levantamentos da nossa Secretaria Executiva do Fundo Estadual de Saúde aqui da Suzano, nossos levantamentos, como nós já comunicamos anteriormente, dão conta de débitos da ordem de 600 milhões em 2018 e mais de 500 milhões no ano de 2017 e anteriores. Existem débitos até do ano de 2013. Para vocês terem ideia, esses dados podem ser obtidos diretamente na Secretaria. Com esse débito da ordem de 1,1 bilhão de reais e com diversos fornecedores com prejuízos a serem comatados nesse período, é necessário verificar mecanismos de que não se possa haver paralisação dos funcionamentos da máquina. Desde a transição e agora, inclusive no início do governo, são diversos os pedidos de diversas categorias de fornecedores reclamando da ausência de pagamentos. Nós temos diversos setores que estão pendentes de pagamentos há meses, alguns há 4 meses, alguns há bem mais tempo ainda. De acordo com o que foi afirmado na transição, nosso governo, o governo Wilson Lima, estará fazendo os pagamentos correntes que se darão mensalmente a partir de 2019, dentro de sua integralidade, com a responsabilidade que foi assumida perante a todos. E isso exigirá, conforme esclarecerá o secretário de Fazenda, um gigantesco esforço para equilíbrio das contas, que não estão em situação confortável, conforme ele esclarecerá. A grande preocupação é que as obrigações decorrentes do exercício de janeiro de 2018 só contemplariam aquilo que teria sido gerado neste mês, o que nós implicaríamos pagamentos somente em fevereiro deste ano. E se deixaria, por conta da existência dos débitos de exercícios anteriores, o que nós não poderíamos pagar sem reconhecimento de dívida, um espaço muito grande em janeiro e em fevereiro para não pagamento de débitos já passados. Diversas empresas se encontram com prejuízos, em especial as pessoas que trabalham nessas empresas. São recorrentes as informações que vêm à Secretaria, inclusive na imprensa, de várias pessoas que se encontram prejudicadas. E nas próprias inspeções que tenham feito regularmente nas unidades, nós encontramos pessoas que se encontram há diversos meses sem receber, em prejuízo severo à sua própria sobrevivência. Pessoas que foram despejadas e pessoas que, sinceramente, não têm condição de sequer se transportar sem prejuízo às unidades. Nossa preocupação prioritária é fazer com que as empresas que tenham as empresas que tenham recursos humanos não sejam prejudicadas, até porque não queremos prejuízo às pessoas que lá trabalham. E isso envolve tanto profissionais médicos, tanto enfermeiros, técnicos, enfermagens e demais pessoal de apoio. Então, todo esse pessoal precisa ser observado com atenção, sob pena de um prejuízo duplo a eles, trabalhadores, bem como a população, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Para que isso pudesse ser feito, foi feito um levantamento das nossas disponibilidades de caixa, mas a Suzano não possui um orçamento distinto de todo o Estado. O orçamento da Suzano é o mesmo orçamento do Estado, e nós precisamos ver quais são as disponibilidades que o Estado possui, e o secretário de Fazenda demonstrará isso com mais seriedade. O que é importante é que as disponibilidades que a Suzano teria não contemplam as próprias disponibilidades que o Estado tem.
secretaria, então, teve que escolher um momento para que pudesse fazer o pagamento mais recente, no caso, as despesas geradas em dezembro de 2018, para que nós pudéssemos manter pagamentos recorrentes agora em janeiro. O problema é que as receitas que o Estado possui não contemplam a nossa necessidade. Segundo informado pela Fazenda, o Estado possui como receita para todo o Executivo, retirando todos os repasses obrigatórios, apenas 109 milhões de reais. Sendo que somente as despesas que se encontram dentro do exercício de dezembro de 2018 contemplam um total de 119 milhões. O Estado não pode concentrar 100% de seus pagamentos exclusivos na saúde. Então, houve a necessidade, sim, de se fazer uma organização para que se pudessem pagar os demais fornecedores de todas as demais secretarias. O Estado, então, contemplou dos 109 milhões de reais disponíveis para esse mês de janeiro, 65 milhões de reais, que não contemplam todas as despesas de dezembro. E dentro dessas disponibilidades é que nós temos apresentado as soluções aos fornecedores. Conversamos com fornecedores na manhã do dia 24 e conversamos também com fornecedores na segunda-feira, dia 28, esclarecendo as mesmas situações e o nosso compromisso de privilegiar as pessoas e as empresas que gerem recursos humanos. E isso indistinto de quais são elas, se empresas médicas, de enfermagem, técnicos de enfermagem ou demais pessoal de apoio. Para que se pudessem contemplar todos esses fornecedores, nós tivemos que observar os pagamentos de forma percentual. Mesmo dentro dos 119 milhões que o Estado possui como responsabilidades em aberto de dezembro de 2018, ainda assim alguns pagamentos não podem ser contemplados pela própria ausência de disponibilidade financeira, como, por exemplo, as despesas com contas públicas. Essas nós vamos tratar no momento em que haver adequação de nossas disponibilidades. Nossa preocupação é com o pessoal em primeiro lugar. Ainda assim, isso nos imputa uma obrigação de pagamento de mais de 93 milhões de reais que precisam ser adequados dentro dos 65. Dentre essa situação, isso implicou para uma despesa que não é corrente de janeiro, mas uma despesa anterior, no caso de dezembro de 2018, a necessidade de pagamento proporcional, o que dá em torno, para todas essas empresas, um valor de 68,5%. Isso não quer dizer que os pagamentos para frente serão dessa mesma ordem, eles serão observados a integralidade com o esforço que o Estado está fazendo. Então, logo, as nossas medidas de austeridade sejam concluídas, nós estaremos apresentando a disponibilidade, sim, para pagamento dos débitos pretéritos. Mas, nesse ponto, eu preciso passar para o secretário de Fazenda para fazer o esclarecimento sobre essa questão orçamentária financeira. E, logo após, eu retorno com vocês para fazer os encaminhamentos finais e abertura para as perguntas de todos. Muito obrigado. Olá. Aí, para cima. Boa tarde. Como o vice-governador e secretário da Saúde mencionou, a ideia dessa coletiva é justamente demonstrar para os senhores e, sobretudo, para a sociedade o quanto que a Cefaz possui de disponibilidade financeira, considerando o mês de janeiro desse exercício. Então, como vocês podem verificar no slide que está projetado, aqui ainda a gente tem um fluxo de caixa previsto, uma vez que a receita ela não está toda realizada, tá? Mas a previsão normalmente ela tem uma margem de erro bastante pequena e com um nível de confiança bem elevado. Então, a gente pode confiar bastante nesses números. A receita tributária, que é a nossa principal receita de fontes do Tesouro, ela somando ICMS, PVA, ITCMD, entre outros, taxas, enfim, a gente deve arrecadar um total de 823 milhões, tá? Que é aquela primeira linha. Depois a gente tem, no número 2, a receita patrimonial, né? Que ela é praticamente insignificante. Em seguida, as transferências correntes. Aí o principal item
é o Fundo de Participação dos Estados, que deve entrar em torno de 241 milhões, o que vai fazer com que as transferências correntes perfazam 262 milhões. E assim sucessivamente. O total bruto, né, para a gente ser bastante objetivo, vai ser em torno de 1 bilhão e 95 milhões. E aí que a gente começa a vislumbrar qual que é o problema de caixa. Porque aparentemente esse número ele é um número robusto. 1 bilhão de reais, aparentemente eu devo conseguir custear toda a máquina. Só que a gente tem, eu até vou levantar para facilitar, deduções do Fundeb. Então a gente tem lá 20% do ICMS, né, que vai ser alocado no Fundeb e vai ser subtraído desse total bruto. E daí eu vou ter o total da receita líquida, 918 milhões. E eu começo com as despesas obrigatórias, ou seja, eu não posso prescindir, eu devo pagá-las. Como o próprio nome diz, elas são mandatórias. E eu tenho lá, encargos gerais, rateio constitucional aos municípios, são 206 milhões, 25% da receita do ICMS e 50% do IPVA, constitucionalmente tem que ser dividido entre todos os municípios, 62 municípios, numa determinada proporção, que é calculada pelo valor agregado, né, de cada município, que é o que eles geram no PIB. Daí eu tenho lá, serviço da dívida, são os financiamentos já contraídos no passado, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, organismos multilaterais, como por exemplo o Banco Mundial, que é o BIRD, assim como o BID, que é o Banco Interamericano. Todo mês a gente despende em torno de 70 milhões. Repasse aos poderes, temos que repassar recursos para o Tribunal de Justiça do Amazonas, para o Tribunal de Contas do Estado, para a Defensoria Pública e para o Ministério Público. Só aqui e a Assembleia. É bom estar ao lado de um jurista, porque realmente eu acabei me esquecendo da Assembleia. São 156 milhões. Eu deduzindo tudo isso, e deduzindo ainda os gastos com pessoal, lembrando que aqui pessoal, eu não estou incluindo educação, porque é via Fundeb, praticamente todo o gasto, e nem o EA, 375 milhões. Olha o que sobra efetivamente de fonte de tesouro para o Estado. De 1 bilhão, sobra 10%. Daí, uma pergunta que talvez a sociedade, os fornecedores façam. Mas só tem esse dinheiro? Não existem outras fontes de recurso? Sim, existem outras fontes de recurso. Existe recurso do FTI, que é vinculado à interiorização, infraestrutura e turismo. Existe recurso da UEA, que é vinculado à universidade. Existe recurso do Fundeb, que é vinculado à educação, e assim sucessivamente. Ou seja, eu não posso pegar esse recurso e utilizar para outras finalidades que não aquelas que estão previstas na lei. Então, a margem de manobra da administração ela é muito pequena. E como mencionou o secretário de Saúde, por ordem do governador, a prioridade é alocar recursos na área de saúde. Tanto é que desses 108 milhões que sobraram no mês de janeiro, 60% aproximadamente foram alocados para a saúde, ou seja, 65 milhões. O restante rateado em outras áreas, como administração prisional, segurança pública,
todos os contratos de conservação e limpeza do Estado, aluguéis, etc. Tá? Então é uma situação que hoje ela é posta dessa forma. Todavia, a ordem é que a gente, a partir de um ajuste fiscal, a gente efetivamente consiga melhorar esses números. O que seria razoável aqui para a gente conseguir custear toda a máquina? Sobrar em torno de 200 milhões. Tá? Hoje está sobrando praticamente metade. Mas o que levou a isso? Né? Uma outra pergunta. Sobretudo, o aumento do pessoal, que nos últimos 8 anos eu tive um aumento de 90%, enquanto que a minha receita cresceu 60%. Ou seja, a conta não fecha. Agora vai precisar de um esforço muito grande, né? Inclusive já estamos fazendo, como por exemplo, vocês já viram noticiado, né? Inclusive vocês noticiaram o contingenciamento de 20% das secretarias, né? Excetuando algumas, como saúde, por exemplo. Ações fiscais mais efetivas, que nós já estamos trabalhando, ações de controle de arrecadação, otimização dos contratos a partir de uma melhor qualidade do gasto. Tudo isso está sendo feito e da maneira mais assertiva possível, para que, num curto espaço de tempo, nós consigamos aumentar essa disponibilidade de recursos. E com certeza a gente vai conseguir, né, cumprir as nossas obrigações num futuro próximo. Obrigações essas correntes, né? Porque as obrigações do passado a gente vai ter que avaliar através de auditorias e outras. São várias situações que vão ser vislumbradas para que realmente a gente possa honrá-las. Tá? Então, basicamente é isso. Um outro ponto só que eu queria, só para finalizar, que eu acho que é importante, lembrar que o compromisso desse governo ele é tão grande, né, em relação à sociedade e sobretudo aos fornecedores, nesse caso, que pela primeira vez na história o Estado abriu o orçamento e começou a execução orçamentária financeira no primeiro mês. Em regra, todos os governos, incluindo esse último, né, que foi um governo que começou em outubro, ele só abriu o orçamento em janeiro, ou seja, 3 meses depois. Então, contingenciou recursos, ficou com um caixa relativamente alto, e daí, obviamente, fica relativamente confortável você honrar as despesas com fornecedores. Só que, óbvio, você deixa um gap muito grande. E por isso que a gente está pegando um gap ainda maior. Tá? Então, acho que eram essa situação financeira que eu acho que era bastante importante passar para os senhores, e eu me coloco assim como o secretário de saúde à disposição para qualquer eventual pergunta. Muito obrigado, Alex. E para concluir, o quadro financeiro é esse colocado pela Secretaria de Fazenda. Não existe outro quadro diferente desse, e em todo caso os dados são bastante transparentes. Portanto, com a situação crítica do jeito que se encontra, e com muitos recursos e com muitas despesas sendo realizadas na Suzano que utilizam fonte 100, e nós estamos acompanhando esse quadro, nós temos que ver quais são as medidas mais adequadas para atendermos ao máximo de fornecedores, no caso da população em si. Estamos trabalhando constantemente para que haja uma adequação dessa nossa situação. A secretária executiva do FES está trabalhando conosco permanentemente, com a nossa secretária executiva também, para que nós possamos ampliar também a oferta de nossos serviços, buscando recursos SUS. Só que isso não se faz do dia para a noite, isso tem exigido estudo permanente. Nós estamos fazendo também uma adequação em cada um dos contratos de trabalho que vai ser realizado junto com a Controladoria Geral do Estado. E nós sabemos que isso implicará em um saneamento das nossas despesas mensais.
Nós estamos analisando a nossa gestão de pessoal, que vai implicar também numa adequação também das nossas despesas mensais. Sabemos do nosso compromisso com as datas bases que virão ainda a serem discutidas ainda esse ano, não só na saúde, em outras diversas categorias. Nós estamos tendo consciência de todos os problemas que estão atingindo as unidades e temos buscado maneira de poder diversificar o serviço. Então, logo quanto possível, nós estaremos anunciando parceria com outras instituições, como é o caso da parceria que nós estamos construindo com o Hospital Getúlio Vargas, o que permite com que haja uma oferta maior de serviço, sem o dispêndio gigantesco que nós estamos realizando agora. O que nós estamos apresentando a toda a população, e inclusive aos trabalhadores da área da saúde, é que nós reconhecemos um problema histórico gigantesco do Estado. E nós não negamos que esse problema existe e nós não estamos nos negando a resolvê-lo. Nós vamos resolver. Mas é impossível que nós resolvamos esse problema criado ao longo de anos em apenas 30 dias, com o quadro financeiro que nós temos agora. Nós temos responsabilidade e compreendemos que nós precisamos organizar isso. Não fomos nós que criamos esse quadro, mas nós estamos trabalhando com responsabilidade para resolvê-lo. E nós só vamos descansar quando nós resolvermos. O que nós queremos garantir a todos é paz e tranquilidade, porque nós não vamos providenciar a irresponsabilidade de não se garantir os pagamentos mensais. E isso será observado com muito esforço. E sim, então logo nós conseguimos uma situação diferente dessa mostrada, porque isso é a realidade agora presente, nós podemos discutir como é que são as realidades para pagamento dos débitos passados. Nós não declararemos e nem declaramos em nenhum momento moratória ou não pagamento. Eles serão sim observados. Só que os órgãos de controle também exigem que haja critério no pagamento desses débitos e a análise adequada a respeito desses débitos gerados para que nós não possamos pagar aquilo que não foi devidamente liquidado, aquilo que não foi prestado e aquilo que foi prestado com valores desarrazoados, o que nós vamos ter ainda muito trabalho para realizar. De uma coisa pode se estar certa para todos, para a população em especial: nós não vamos deixar os serviços de saúde paralisados e também não vamos massacrar os profissionais que estão segurando essa situação há meses, e entendemos que essa situação é séria e os prejudica, mas nós não vamos ser parte do problema, e sim da solução. Estamos caminhando para resolver isso e precisamos nesse momento da cooperação de todos, porque não só nós conseguimos fazer isso, mas todos que se encontram nesse sistema de saúde, que só não entrou em colapso até o presente momento por conta da colaboração de todos, não vá para uma situação de prejuízo geral. A todos que comparecerem e estão aqui presentes, muito obrigado, agradeço, e quem tiver perguntas, por favor, já pode fazer. Bom, não é se contentar aqui para o Amazonas atual. O quadro é esse aqui colocado. Nós temos para todo o executivo. Continuamos? Só um segundinho. A Secom, onde? Eu concluo a dele e subo então. Ok, então. Não é se contentar. Nós temos uma situação financeira em conteste. É esse o quadro. E o Alex Delgigli foi bem claro em colocar uma coisa que todo mundo sabe. A secretaria se encontrava historicamente, isso não é de agora, isso sempre aconteceu, fechada até março em regra, o que permitiu um acúmulo de caixa. Nós não temos essa possibilidade. Nós estamos trabalhando com o acúmulo que tem hoje. E o que tem hoje permite que nós já façamos os pagamentos já de imediato. O problema é, nós não estamos falando de prestação de serviços correntes, mas sim de débitos pretéritos. Nós estamos apresentando uma solução onde nós conseguimos tratar isonomicamente os fornecedores. Eu acredito que é incorreto nós pagarmos 100% a alguns e 0% para outros. Nós precisamos tratar isso de forma isonômica, porque não interessa qual seja o serviço de prestação, a prestação de serviço realizado, todos são importantes na rede. Agora, nós estamos afirmando que todos os pagamentos que se darão em corrente, eles serão devidamente honrados. E quanto aos débitos pretéritos, nós não estamos lavando as mãos com eles.
Nós precisamos, para além das despesas correntes que nós vamos ter que honrar, buscar soluções para ela. O que nós não podemos fazer é afirmar de uma forma leviana ou irresponsável que nós garantiremos pagamentos de retroativos se nós não temos essa perspectiva agora acontecendo. Mas como o próprio secretário falou, existem outras possíveis fontes de custeio que nós temos que observar a possibilidade de utilização, mas elas precisam de manifestação em específico da Assembleia. E algumas, inclusive, são impossíveis de serem utilizadas. Então, nós não temos para agora este exercício, essa disponibilidade. Mas sim, nós vamos continuar trabalhando para observar. Porque o número continua o mesmo. Se nós tivéssemos disponibilidade diferente, é claro que nós estaríamos fazendo a adequação distinta, mas os números são exatamente os mesmos. A questão é puramente matemática neste caso. Se nós temos apenas 108 milhões aqui para todo o Estado, no caso para todo o Executivo, não se dá para poder pagar integralmente nem sequer a saúde, quanto mais todas as outras unidades e secretarias do Estado. E isso é sério. E isso não é uma situação, eu vou reiterar, que nós criamos. É uma situação que nós estamos encontrando e buscando solução para resolver. Eu gostaria de pedir licença, está aqui embaixo, eu vou, pela orientação, subir lá em cima. Só aguenta só mais um pouquinho, pega o papel, eu vou falar atrás, tá? Para você que acompanhou a nossa live, neste momento nós conversamos com o secretário de Saúde, Carlos Almeida, e o secretário de Fazenda, o senhor Giglio, e nessa coletiva eles prestaram esclarecimentos sobre a situação orçamentária do Estado e também sobre o pagamento dos fornecedores da área da saúde, que alegam estar há 3 meses sem receber os pagamentos e ameaçam a entregar os contratos caso isso não seja feito. Vamos continuar conversando com ele agora em coletivo. Para onde? Pra frente, pega pra todo mundo. Tanta da luz aí, mas... Só pra frente. E aí, gente? Secretário, vamos começar falando sobre o orçamento aí que vai ser liberado para o pagamento de fornecedores da saúde e quando vai começar esse pagamento? Bom, conforme esclarecido pelo secretário de Fazenda, há uma disponibilidade de caixa para todo o Executivo, hoje de apenas 108 milhões de reais, o que dá quase 109 no caso. E isso precisa ser organizado para que nós possamos pagar todas as despesas do Executivo. Como nós não temos condição de fazer pagamento de todas as despesas, inclusive o secretário avisou que vai haver contingenciamento nas demais pastas, para a saúde vai ser disponibilizada desses 108 milhões que o Estado possui, 65 milhões. O problema é que quando nós observamos as despesas de exercícios anteriores, nós nos deparamos com um total de 1,1 bilhão de despesas. Então, as despesas que nós possuímos, ou as receitas que possuímos hoje, não contemplam o pagamento dessas despesas. E para que a máquina não possa parar e para que os fornecedores, inclusive os prestadores de serviços, não possam ser prejudicados, foi observado que, para o exercício imediatamente anterior, ou seja, dezembro de 2018, se observará o pagamento dessas responsabilidades. Só que as despesas que contemplam dezembro de 2018 são de um total de 119 milhões de reais, o que já não cabe dentro da disponibilidade de todo o Executivo, das quais, para a saúde, o governador Wilson Lima designou dos 109 milhões 65, o que significa que todas as outras demais pastas que o Executivo possui terão que se trabalhar com o resto dessa disponibilidade, enquanto mais de 60% dos recursos serão voltados à saúde. Isso... A disponibilidade já se encontra acontecendo, nós já tivemos reuniões com os fornecedores na semana passada, inclusive nesta semana, e esse pagamento depende da deflagração de processo de reconhecimento de dívida. Alguns já se encontram em estado bem avançado, outros já estão em desenvolvimento, o que já permite com que, na medida que esses processos já se encontram já desenvolvidos e acertos, eles já possam ser encaminhados de imediato para a própria Secretaria de Fazenda. Então, já vão acontecer envios de processo ainda essa semana e diversos acontecerão na semana que vem. Agora, uma das maiores reclamações é em relação ao pagamento dos funcionários, né? Eles vivem fazendo manifestação e tal, essas coisas. Vocês têm como o governo fazer algum amarrado para que realmente seja feito o pagamento? Porque já houve outras vezes essa situação e foi realizado um pagamento para os fornecedores e esse dinheiro não chegou até os trabalhadores e que resulta nas manifestações. Tem se pensado em como fazer isso para que realmente eles recebam esse dinheiro também? O Ministério Público do Trabalho tem questionado essa situação e mesmo a Secretaria tem observado isso.
Houve, inclusive, já manifestações dos trabalhadores querendo que esses direitos não sejam negligenciados e essa é a nossa prioridade. O governador Wilson Lima tem uma preocupação direta com o pessoal que tem trabalhado na atividade de ponta e mesmo nas minhas inspeções e visitas eu tenho encontrado diversos trabalhadores que se encontram há meses sem receber. Então, são pessoas que estão em situações extremamente difíceis e nós estamos nos preocupando diretamente com elas. Tanto é que a preocupação com os pagamentos que nós direcionaremos agora são para as empresas que gerem recursos humanos, sejam médicas, sejam de enfermeiros, sejam técnicos de enfermagem ou qualquer outro pessoal de apoio. A garantia que nós teremos para esses trabalhadores é fixar, dentro dos processos que nós vamos fazer o reconhecimento dos débitos de exercício anterior, a necessidade de pagamento dos servidores. Ou seja, estamos aqui organizando dentro da própria secretaria não é o compromisso, é a obrigação de que haja o pagamento desses trabalhadores, porque acaso a gente não esteja a comprovação desses pagamentos, nós não poderemos viabilizar o pagamento direto no mês subsequente. Acreditamos que isso dá uma segurança para o próprio trabalhador já de imediato. Secretário, o Ministério Público Federal do Amazonas e o Ministério Público do Estado ajuizaram uma ação para que vocês sejam obrigados a sanar toda essa situação do abastecimento de suprimentos aí na rede estadual. E deram 5 dias. 10 dias. 10 dias. Estamos ao vivo no Brasil Urgente. Vai dar tempo? Bom, até o presente momento, segundo a nossa assessoria jurídica nos comunicou, ainda não recebemos o mandado. Tão logo recebamos o mandado, vamos tomar as providências. Mas eu já pedi para a nossa secretaria tomar conhecimento a respeito dessas providências e, quer que não, falamos a mesma linguagem. O Ministério Público Federal e a Defensoria, eu sou defensor público, têm a mesma preocupação que é com o atendimento na ponta. A nossa primeira preocupação foi quanto ao fornecimento dos medicamentos que eles geraram problemas na nossa rede. Então, nós estamos aqui trabalhando com situações críticas dentro de situações críticas. A nossa primeira situação crítica tratada foi sim com relação ao abastecimento e não foi outra pessoa, mas diretamente o governador Wilson Lima que denunciou o desabastecimento. Dos mais de 1.500 itens que obrigatoriamente devemos ter, nós tínhamos naquela época 892 que estavam com estoque zero. Estamos trabalhando para que isso possa ser equalizado. E o pleito do Ministério Público é justamente conforme as nossas demandas. Eu preciso analisar adequadamente qual é o teor da demanda. Eu sei que ela se refere a um termo de ajustamento de conduta de 2006 e, assim, as colegas que trabalhavam com isso, em especial a colega Cláudia Câmara Raposo, já tinha discutido comigo enquanto defensor a necessidade de adequação da rede. Nós queremos que isso aconteça, mas nós temos uma ausência de disponibilidade financeira integral para a saúde. Estamos verificando qual é a forma de trabalhar e nós não descartamos a possibilidade de sim sentarmos e fazer uma interlocução direta com ambos os ministérios públicos para poder discutir a forma como vamos implementar isso com as nossas próprias disponibilidades de caixa. 10 dias, sim, mais 5 dias é sobre o termo de ajustamento de conduta para o 28 de agosto, que tem uma multa aí de pelo menos R$420 mil. Como é que está toda essa situação? Como o senhor mencionou, vocês não receberam ainda esse ofício. E como é que vai ficar? Tão logo a gente observe o teor da ordem judicial, nós podemos nos manifestar. Na verdade, tão logo nós nos inteiremos dela. Nós sabemos da notícia há poucos minutos dessa demanda. E nos interessa manter um canal de interlocução com o Ministério Público e demais órgãos de controle. A propósito, fizemos, inclusive, reunião com os órgãos do Ministério Público na semana passada, dos quais dos 4 convidados compareceram 3, tanto o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público de Contas, onde nós queremos deixar uma interlocução direta da Secretaria com os órgãos de controle, porque as demandas de controle do Ministério Público são justamente as demandas que amparam os pleitos da sociedade. Nós queremos fazer nossas adequações o quanto antes. Mas eu reitero, nós estamos aqui há menos de 30 dias no governo e estamos encarando uma quantidade gigantesca de problemas. Nós queremos resolvê-las. Vou observar com atenção e tão logo quanto possível daremos resposta a respeito dessa demanda. Mas digamos que vocês recebam esse documento amanhã do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Amazonas. 10 dias dá para reabastecer todas as unidades de saúde de média e alta complexidade? Mas eu não sei quais são os pleitos que lá se encontram, eu preciso observar quais são. Até porque a nossa central de medicamentos se encontra trabalhando dia após dia para que haja adequação desses serviços. Desde o anunciado da crise que nós fizemos semanas atrás, a central de medicamentos tem trabalhado para essa adequação. Nós estamos encontrando diversos problemas que lá existem e eles não podem ser resolvidos do dia para a noite. Alguns exigem, inclusive, a revisão dos parâmetros que lá nós temos e a padronização de medicamentos. Preciso conferir se o que está dentro da demanda
demanda do Ministério Público e dentro do termo de ajustamento de conduta já está sendo cumprido pela nossa central de medicamentos, bem como pelas demais unidades nossas de saúde. E, de novo, tão logo nós tenhamos consciência e respeito a respeito desse conteúdo, nós manifestaremos nota. Ok, muito obrigada. Ok, então? Gente, muito obrigado, tá? O senhor falou em diversos momentos que o senhor está realizando uma série de... O senhor falou em diversos momentos que estão acontecendo uma série de reuniões, né, com as empresas, com as cooperativas, e hoje a gente se deparou aí com uma nota, né, do CIMEAN, acho que do CRM, inclusive ameaçando paralisar os serviços. A nota foi de domingo. De domingo, ok. De alguma forma, o governo se sente pressionado por essas empresas? É normal e é legítimo que as empresas e os profissionais que se encontram há tanto tempo sem receber estejam preocupados e angustiados quanto aos seus pagamentos e quanto aos seus destinos. Mas a diferença que nós estamos afirmando agora é que nós estamos colocando essa situação nos pratos mais limpos possível, de forma mais transparente possível. Nós não vamos conseguir apresentar números diferentes do que nós temos em verdade, mas nós não vamos ficar negligenciando uma situação que é a nossa preocupação. Os profissionais da saúde são parceiros nossos nessa empreitada e precisamos sim compreender as suas reclamações. Eles têm apontado que a própria lei de licitações e contrato aponta um limite de 90 dias, portanto, sim, compreendemos isso. E é bom destacar que esses 90 dias se estouraram ainda na gestão passada e estamos tentando fazer com que essas empresas não sejam mais prejudicadas do que já estão. E as portas aqui estão abertas, tanto para os sindicatos dos empregados, quanto para demais outros sindicatos. Esteve conosco o Sindipriv no dia 14, falamos diretamente com eles. Esteve conosco o CIMEAN semana passada e essa semana conversamos diretamente com eles. As portas estão abertas para interlocução. E o pleito que os prestadores de serviço querem, que é seus pagamentos adequados, é o que nós queremos fazer. A nossa única questão é que ainda não temos a disponibilidade para tanto. E nós não podemos tratar de forma diferenciada os prestadores de serviço. Desde o médico até o auxiliar de portaria, todo ele tem sua importância em todo o sistema. E nós precisamos fazer com que os pagamentos que são gerados para cada uma dessas entidades sejam feitos na mesma proporção pago e não no mesmo valor. Vocês vão ter 65 milhões disponíveis, né? O quanto que era o ideal para pagar essas dívidas é referente a dezembro, né? Seria 119. 119. 119. Se a gente tivesse 119, a gente teria problema. Mas o estado inteiro só tem 109. O secretário da Fazenda falou em 1,9 bi, né? Que foi arrecadado agora em janeiro. O que era o ideal para o estado pagar suas dívidas? Isso que vocês arrecadaram esse mês, em janeiro até agora. Mas sobre Fazenda eu já não consigo dar opinião mais contundente, já está no seu secretário aqui ao lado. Aí vocês têm uma estimativa de quanto que vocês esperavam arrecadar em janeiro? A diferença, a questão muito interessante é que o estado do Amazonas, eu não sei como é a realidade dos demais, mas historicamente possui uma baixa na sua arrecadação nesses 3 meses iniciais. Então, quer queira que não, o comportamento não é muito além do esperado. A diferença, como o secretário bem destacou, é que a Cefaz historicamente contingenciou os seus pagamentos até março. Neste governo, os pagamentos não estão contingenciados até março, eles estão sendo pagos agora em janeiro, para que a gente possa não piorar a situação dos fornecedores de serviço. O secretário, o senhor disse que a Suzano vai fazer o que for possível para manter os serviços. Caso haja paralisação, como é que a Suzano vai fazer para continuar mantendo esses serviços? Tem vários prestadores que têm apontado situações extremas para a gente. Nós estamos tendo interlocução com eles. E muitos estão compreendendo que devem ainda não chegar a essa solução extrema, porque a Secretaria está fazendo o máximo de transparência possível. E com essa transparência já está claro. Nós iremos liberar os pagamentos referentes ao exercício anterior, nós permaneceremos os pagamentos adequados que deverão ser realizados ao longo desse ano, e sim, nós não estamos nos fechando a não pagar. Houve manifestações anteriores à nossa gestão de não reconhecimento de dívidas pretéritas. Nós estamos fazendo justamente o contrário. Essa reunião que vocês tiveram na semana passada com os representantes das empresas, eles concordaram com as medidas que foram anunciadas pela Suzano? Todos, ou teve alguns representantes que não concordaram? Como é que foi essa reunião? Bom, nós tivemos 2 reuniões, uma na quinta-feira pela manhã aqui nesse auditório, ele estava bastante cheio por acaso, e uma outra segunda-feira ainda com algumas pessoas que estavam nessa primeira reunião e que ainda tinham dúvidas ou discordâncias. Em ambas nós fomos claros em estabelecer a nossa situação e muitos compreenderam adequadamente a situação prestada. O que nós não podemos, evidentemente, é nos comprometer com aquilo que nós não temos. Não há disponibilidade de caixa. Os serviços oferecidos hoje na saúde, qual que é a fatia
fatia que é de serviços terceirizados? Gigantesca. Nós temos hoje, vou te dar com relação, por exemplo, a esse débito de dezembro como parâmetro. São 119 milhões de débitos, dos quais 90 milhões desses débitos são decorrentes de prestação de serviços terceirizados das mais diversas. Então, esse modelo de terceirização é um modelo que tem gerado alguns problemas. Então, nós precisamos verificar qual é a adequação. Mas o modelo de assunção direta também pelo Estado gera outro, até porque o nosso limite de gasto com o pessoal já está ultrapassado agora, já em janeiro. E a lei de responsabilidade fiscal estabelece limites para tanto. Nós precisamos, então, verificar qual é a solução que nós possamos adequar com a prestação de serviço, que não nos deixe presos com a lei de responsabilidade fiscal, mas também que não nos deixe presos também com a prestação de serviço sem fiscalização. E isso é um problema que tem acontecido reiteradamente. Ok? Para você que acompanha a nossa live, entrando neste momento, nós acabamos de conversar com o secretário de Saúde, Carlos Almeida, da Fazenda, o senhor Giglio, que falou um pouco sobre a situação do pagamento dos servidores, dos fornecedores da saúde e também a situação orçamentária aqui no Estado. Conforme foi anunciado por eles, esses pagamentos serão realizados, mas o que a secretaria alega é que todos esses problemas que foram geridos, procedentes das gestões anteriores, seria impossível de resolver em 30 dias. Então, nós continuaremos acompanhando essas informações. Como você viu também, os profissionais da saúde ameaçaram entregar os contratos caso não haja esse pagamento. Outros problemas também na Suzano, como a situação de desabastecimento na central de medicamentos, também você acompanha por aqui. Essas e outras informações, fique atento, o Amazonas Atual estará fornecendo tudo em primeira mão. Eu sou Yolanda Ventura para o Amazonas Atual, 5 anos compartilhando a verdade.